Olá, olá, boa tarde. Estamos na nossa live novamente. Vamos colocar o comentário. Não, o título. O perigo dos filhos no meio do relacionamento. Vamos ver. Muito bem. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, Amelie. Boa tarde, eu sou Laís Faleiros. Boa tarde, gente. Vamos falar hoje dos filhos, né? Desses filhos que ficam no meio das relações. Então, clica aí no aviãozinho, chama as pessoas, que enquanto isso eu vou te falando um aviso que hoje nós temos aula gratuita. E não é bem uma aula, né, gente? É o divórcio energético. Hoje você pode vir participar ao vivo comigo numa sala do Zoom, onde eu vou explicar o que é o divórcio energético, como que a gente faz o divórcio energético e vamos fazer o divórcio energético hoje às 20 horas. O link tá na bio, depois você vai lá, faz lá a tua inscrição e participa hoje do divórcio energético. Enquanto isso, você pode ir clicando no aviãozinho e chamando as tuas amigas, chamando as pessoas para participar aqui conosco hoje da nossa live. O que você me diz? Neuza, boa tarde, Mônica. Vamos aguardar o pessoal, ver se o pessoal vai entrando, que a gente está começando agora, né? Começando, e hoje nós vamos falar sobre os perigos dos filhos no meio do relacionamento. Para quem que é esse perigo, né? Para os próprios filhos ou para os pais? Então a gente vai falar, esse é o tema da live de hoje. E se você tem amigas, colegas, pessoas que você conhece da tua família também, algum parente que tem filhos, manda essa live para eles, para que eles possam realmente estar nessa nova consciência que é trazendo dentro da visão sistêmica os emaranhados que causa os filhos no meio do relacionamento, né? Então clique no aviãozinho, chame mais pessoas e me conta da onde que você é. Você que já entrou aqui, qual cidade? Lucimar, boa tarde, minha querida. Aí, vamos esperando o pessoal entrar, tá vendo? O pessoal vai entrando. Enquanto isso, você vai clicando no aviãozinho, vai chamando as pessoas e também pode colocar ali de que cidade que você está falando. Recife, olha que legal. Recife, quem mais, gente? Da onde mais vocês são? Quais cidades? Eu estou aqui em Itajaí, no litoral, em Itajaí, num bairro que tem mar, tem praia, e esse foi o sonho da minha vida. Desde pequena, né, muito pequena, quando ainda, hoje nós vamos falar de filhos, e quem é filho? Né? Quem tá aqui é mãe, tá ouvindo falar dos seus filhos, mas você também é filha, né? Oi, Lori! Vamos chamar as pessoas, então, enquanto isso, vai colocando aí para mim, enquanto as pessoas vão entrando, coloca de que cidade que você é. E eu moro aqui na praia, então como que eu vim morar aqui na praia, né? Em Itajaí, Santa Catarina, que era um sonho meu. Ó, Minas Gerais, oi, querida. Eu vim porque eu conheci a sistêmica. Depois que eu conheci a sistêmica, depois que eu conheci o divórcio energético, eu conheci as ordens do universo, né? Que são as ordens do amor. Eu consegui vir morar na praia. E eu lembro quando eu era muito pequena, bem pequena mesmo,
quando sempre todo verão nós íamos passar a temporada na praia e eu pedia para o meu pai. Eu dizia assim, eu não quero ir embora. Eu lembro que eu voltava embora chorando, 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 né? E ele dizia, não adianta ficar aqui vai ficar frio, todo mundo vai embora, não vai poder vir para a praia, mas mesmo assim era um sonho da minha vida morar na praia. E aí, então, aqui a gente pode ver que você também é filha. E se você conhecer sistêmica, se você aprender a viver sistemicamente com a sua família, com os seus filhos, você vai ver o quanto a sua vida pode mudar, o quanto você vai realizar os seus sonhos, assim como eu realizei o meu. Então, por isso que eu trago aqui para você esse conhecimento, porque eu já passei por muito, e como diz Bert Hellinger, você só vai poder dar aquilo que você tem para dar, né? Então, o que eu tenho para dar é todo esse conhecimento, porque além de ter todo o estudo que eu tenho de constelação, de sistêmica, eu também sou mãe, sou avó e entendo muito de uma família que tem conflitos, porque eu também venho de famílias com conflitos, eu entendo profundamente tudo o que você passa na sua casa e eu tenho para te dar. Por quê? Porque eu sei do que eu tô falando, porque além dos estudos, eu também vivi muito do que todas as pessoas vivem com os seus maridos, com os cônjuges, com os pais, com os filhos, com colegas de trabalho. Então eu me coloquei a serviço da vida para trazer para você. E você que entrou aqui agora, um recadinho para a gente poder começar a live, né? Hoje, às 20 horas, nós temos ao vivo, gratuito, a aula do divórcio energético. Eu vou te explicar sobre o divórcio energético e você vai poder fazer o divórcio energético na aula hoje, na sala do Zoom, aula fechada. Mas para isso, depois você sai da live e faz a sua inscrição lá no link da bio. Se inscreve lá que você vai receber o convite para participar. E as vagas, como vocês sabem, sala do Zoom, as vagas são limitadas. Então você precisa se inscrever e vir bem no começo da aula para poder entrar e participar conosco, tá? Então esse é um aviso rapidinho. E assim, para que as pessoas pudessem ir entrando, né? E você ir convidando aqui no aviãozinho, chamar as pessoas, tá? Hoje eu quero falar, então, eu separei aqui para vocês um conteúdo muito importante, que é o perigo dos filhos no meio do relacionamento. Eu tenho muitas alunas que, quando elas chegam, ainda por estar nesses emaranhados, nesses sintomas familiares, às vezes com muita dor de ter perdido o pai ou a mãe, ou do pai ter batido a mãe, cada um tem sua história. Independente da história, as pessoas trazem para si tudo aquilo que elas passaram na infância. E aí coloca-se muitas vezes nesses filhos um peso inconsciente e por um amor cego. E o que seria esse peso? É o peso do amor que sufoca, né? Esse amor que sufoca, que traz os filhos, não consegue tirar os filhos de dormir junto, não consegue separar e colocar ordem. Então, o que o universo nos traz? A ordem, as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. É isso que nós estudamos, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E de tudo isso saem os emaranhados. A criança, quando ela é criança, ela não tem o poder de decisão.
ela simplesmente se coloca a serviço num amor cego pelos pais. A criança, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Só que os pais, pelo fato dos pais terem muito medo hoje dos filhos não amarem, que é o que as minhas alunas trazem, então o que eu tô falando para vocês é de conteúdo de alunas de sala de aula, tanto presencial quanto online. As mães hoje, elas trazem os seus filhos para dormir com elas, ou elas saem da cama para ir dormir com os filhos. Isso é muito perigoso para as crianças e ela não tem decisão de poder, poder de decisão. Ela vai fazer por esse amor aos pais, tá? Então a criança começa a chorar demais, a mãe não consegue tirar da cama, o pai não consegue tirar da cama e essa criança fica dormindo com a mãe e com o pai. Ou a mãe se retira e vai dormir com o filho lá no quarto dele. O que isso causa para essas crianças? Para o menino, ele vai ter uma energia que nós vemos hoje nos homens, uma energia mais para dentro, uma energia aonde os homens hoje, eles pedem muito conselho para a mãe, eles têm muita dependência da mãe e aonde dá atrito muitas vezes com a sogra. Porque essas crianças, elas cresceram. Essas crianças que estão aí na sua casa, elas vão crescer, assim como você. E aí isso também trouxe para você toda essa insegurança, aonde você não quer causar esses traumas no teu filho. Então, eu tive trauma lá com a minha mãe, com meu pai, e agora eu vou fazer diferente com meus filhos. Tá tudo certo fazer diferente, não fazer melhor, porque quando você quer fazer melhor que a mãe e o pai, já tá no emaranhado. Então o perigo de colocar os filhos em primeiro lugar, porque quando você coloca seu filho para dormir na sua cama, ou você sai da sua cama para dormir com esse filho, você está colocando o filho em primeiro lugar. E aí, se temos as ordens do amor, que é as ordens do universo, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que é o pilar da sistêmica, que é a fortaleza da sistêmica, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio, o que vai acontecer? Você está colocando seu filho em primeiro lugar. E quem veio em primeiro lugar foi o relacionamento do casal. Então, o perigo de colocar esse filho em primeiro lugar, você já está deixando, ferindo o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E quando você está ferindo, isso vai afetar o quê? A sua relação. Vai afetar essa criança lá na vida adulta? Vai e vai. Por quê? Porque essa criança, ela vai ficar dormindo com a mãe. Se é um menino, lá na vida adulta vai afetar porque ele vai procurar a mãe nas mulheres. E aí nós chamamos de filhinho da mamãe. O filhinho da mamãe, ele vai sempre pedir conselho para a mãe, ele vai ter uma energia mais para dentro, ele vai ser aquele homem que as mulheres acham fraco, porque ele se coloca num lugar de ajudar muito dentro de casa e menos fora de casa. Isso está errado? Eu não estou dizendo o que está certo e o que está errado. Se o homem trabalha dentro de casa e a mulher trabalha fora. Não é essa a questão. Porque eu não estou aqui para falar o que está certo e o que está errado. Dormir com o filho é bom, é gostoso, mas não pode ser todas as noites. Eu tenho aluna que comprou uma cama de casal para dormir com o filho porque ele não dorme sozinho.
É bom dormir com os filhos pequenos? Ainda mais no frio, né? Quem que não gosta de dormir com os filhos pequenos no frio, que aquece tanto a criança quanto você. Só que isso vai ficar registrado no inconsciente dessa criança. A criança, ela precisa ter um porto seguro, que é o pai e a mãe, né? Mas quando isso está em exagero, fica no meio da relação, você está deixando a sua relação em segundo plano e inconsciente, que é aí que vem o perigo, inconsciente, por um amor cego, essa criança vai se colocar de mulher ou de marido da mãe. Se for menino, de marido da mãe. Se for menina, de esposo do pai. E aonde que está o perigo aqui? As mulheres se tornam muito masculinas. Elas vão dar conta de tudo igual um trator. Elas passam por cima do que for para ter um financeiro, para ter tudo. Só que não conseguem ter relacionamentos. Por quê? Porque vira uma competição com o marido. Então veja como o perigo dos filhos no meio do relacionamento tem muitos emaranhados que vai vir para a tua vida adulta, que vai vir para essa vida adulta. E você que está aqui me acompanhando, você sabe que você foi uma criança e você é uma filha ou um filho. E conforme a tua história lá, é o que você vai trazer, né? Então, dormir junto com os filhos vai atrapalhar a sua relação conjugal? Vai. Você vai ter problema na sua relação conjugal, porque você está colocando seu filho em primeiro lugar. E em primeiro lugar, quem vem é a sua relação, tá? Ninguém está dizendo aqui para você abandonar e sair e abandonar os seus filhos. Como eu falei, é muito bom estar com eles ou dormir, mas não todos os dias. Ser um porto seguro dos filhos também é importante, porque eles precisam desse porto seguro para ir e vir. Mas quando um filho se coloca a serviço no meio da relação do pai e da mãe, essa relação ela começa a ficar conturbada, emaranhada, começa a vir os conflitos, a culpa é sua, não, a culpa é sua, não, a culpa que é sua, mas você que dorme fora da cama, mas o filho não dorme sem mim, mas tal e não sei o quê. Esse atrito entre o pai e a mãe, a criança vai se colocar no meio e o que vai acontecer aqui? Aqui também tem muito perigo, que é a criança dar a mão para o pai e dar a mão para a mãe, inconsciente, porque a criança ela é puro amor. A criança ela é puro amor. Então o que ela vai fazer? Ela vai dar a mão para a mãe e vai dizer: mamãe, tá muito pesado para você, muita briga com o papai, então eu carrego a sua dor, mãe. E vai dar a mão para o pai e vai dizer: papai, tá muito pesado para você, eu carrego a sua dor. E aí onde vem as dores de garganta, aonde vem xixi na cama, aonde vem infecções no ouvido. Uma criança que tem infecção no ouvido é porque ela está ouvindo aquilo que ela não quer, aquilo que ela não gosta, ela não quer ouvir a discussão do pai e da mãe. Uma criança que tem infecção de garganta é porque ela não consegue falar o que ela sente em relação a esse conflito do pai e da mãe. Uma criança que usa óculos, ela não quer ver a discussão da mãe e do pai. Então, se você tá lá com dó do seu filho, porque aí ele dorme sozinho e você vai lá dormir com ele, mas tá nessa briga com o seu marido, qual é o ideal? O ideal é você entender que o seu marido veio antes, dar atenção, sem abandonar a criança, porque não é essa a questão, mas a partir do momento que você parar com os conflitos
No relacionamento, os pais felizes, filhos felizes. Pais alegres, crianças alegres. E acertar o seu relacionamento com o seu marido é algo que é necessário para que vocês possam realmente educar e criar essa criança como filho, que foi o que nós, muitas vezes, lá na nossa ancestralidade, nós não tivemos, porque os nossos pais brigavam demais, porque os nossos pais trabalhavam demais também, as discussões, quem não teve aqui pai ou mãe, casais, né, o pai e a mãe, que brigavam, né? É muito, assim, é triste falar isso, mas os meus clientes que vêm até mim e as minhas alunas, é quase que impossível ter um cliente que diz assim, olha, meu pai e minha mãe, eles não deixavam eu ver eles brigarem, ou eles não brigavam, eles se davam muito bem, né? Eu não gosto de usar a palavra difícil, mas não vem quase cliente dizendo isso. E a maioria dos clientes que chegam até mim estão inconscientes com o amor cego por esse pai e por essa mãe. Ou pelo pai ou pela mãe. É muito raro isso mesmo, é muito raro vir. Eu atendi um cliente, em 10 anos eu atendi um cliente. E mesmo assim, esse cliente tinha problemas, por quê? Porque ele não conseguia crescer. Porque a vida dele foi tão boa com o pai e com a mãe, tão boa com o pai e com a mãe, que ele na vida adulta não conseguia arrumar emprego. Por quê? Porque ele teve realmente um suporte exagerado, talvez. E aí ele não conseguia crescer, e aí como não conseguia crescer, porque crescer dói, você acaba se emaranhando ali e não consegue emprego. Porque tudo que vivemos na vida de criança, nós vamos trazer para a nossa vida adulta. E tudo que os teus filhos estão vivendo, vai trazer. Então, o perigo também está aqui da mãe falar mal do pai para a criança. Do pai falar mal da mãe para a criança. Quando você fala mal do pai do seu filho para ele, você está falando mal do seu filho, porque o pai dele está dentro dele. Quando você fala mal da mãe do seu filho, você está falando mal dele ou dela, da criança. Por quê? Porque o pai está dentro de mim e a mãe está dentro de mim. Quando alguém vem falar mal do meu pai para mim, está falando mal de mim, de parte minha. Quando alguém está falando mal da minha mãe, está falando mal de parte minha. E aí, se o pai fala mal dessa mãe, e se essa mãe fala mal desse pai, essa criança, ela vai ser uma criança com problemas emocionais e físicos. Como eu falei, dor de garganta, xixi na cama, né? Uma série de sintomas que a criança traz por amor a esse pai e a essa mãe. Então é muito perigoso o filho estar no meio do relacionamento. Além de perigoso para as crianças que carregam toda essa emoção, que agora tem todos os tipos de sintomas, com nomes novos aí, que estão trazendo tudo do pai e da mãe. Quando eu era criança, não existia criança com diabetes. Hoje tem criança com diabetes. Quando eu era criança, quem tinha diabetes era só velho. Quem tinha colesterol era só velho. E hoje crianças têm colesterol, crianças têm TDAH, crianças têm diabetes. E aí você vai olhar para onde? Para o casal? O que tem na família dessa criança? O que está acontecendo lá? Quais as dores que essa criança está trazendo do pai e da mãe?
que tá no meio deles, tá no meio do pai e da mãe. E quando essa criança está no meio do pai e da mãe, ela vai adoecer sim. Porque ela não sabe se defende o pai ou se ela defende a mãe. E as casas, elas têm tudo isso. A gente sabe. Só que você pode olhar para você e olhar para o seu marido ou para o seu companheiro, o pai dos seus filhos, e falar, olha, ele pertence, ele faz parte. Sem esse filho, sem esse marido, não teria esse filho. Sem esse homem que um dia, independente do que aconteceu lá, eu não teria esse filho. Independente do que aconteceu lá, eu não teria essa mulher. Eu não teria essa criança se eu não tivesse tido essa mulher, né? Então, os conflitos dos adultos que colocam as crianças no meio das relações. A criança se coloca no meio das relações porque quem tem conflito são os adultos. E essa criança se coloca no meio a serviço do sistema da família, porque a família é um sistema. Então, se tem conflito lá com esse homem, que é o pai do seu filho, o que você pode fazer para amenizar isso? Olhar para o seu filho e falar, eu amo seu pai em você, porque ele me deu você. Eu amo a sua mãe em você, porque ela me deu você. O problema que eu tenho com o seu pai é meu e dele. Você nasceu de nós dois. Nasceu do nosso amor, que um dia a gente se amou. E depois, o que aconteceu entre nós não diz respeito a você. Você nasceu do nosso amor. Você é pequeno, você é criança, você é amado por nós dois, mas nós dois não estamos mais juntos, se é o caso, né? Tô dando exemplo, porque aqui tem gente disparada, tem gente com problemas, tem gente sem problemas, né? Quem não tem problemas, tem gente que tá nessa discussão com o marido, tem gente que não, e tá tudo bem. O que importa é você olhar para o que é importante mesmo, é você olhar para sua criança, para o seu filho, para sua filha e falar: você nasceu do amor meu e do seu pai, independente do que tenha acontecido lá. Isso é problema meu e dele. O que é meu, eu olho. O que é do seu pai, ele olha. E você é criança. Eu te libero das minhas dores. Eu libero você das minhas dores, porque eu sou grande, eu cuido de mim, eu sou forte. Porque fui eu que te gestei. Então eu sou muito grande, eu sou muito forte. E eu dou conta. E aí, como que você vai dar conta? Olhando lá para os teus, tomando lá para entregar para essa criança. E aí, quando uma mãe dorme com um filho, não é o filho que quer dormir com essa mãe. É a mãe que não consegue dormir mais com o marido e põe a culpa no filho. Ele não consegue dormir sozinho. E quando você vai ver, é a mãe que não quer mais dormir com o marido. Faz sentido isso, gente? E aí, quando você começa a colocar tudo no lugar, porque cada um tem o seu lugar de chegada, todos têm o direito de pertencer, isso equilibra. A roda da vida começa a rodar novamente, que é o sistema. O sistema vai pegando engrenagem de novo, igual um relógio, tá? E a live aqui é para isso, para que a gente possa abrir a nossa consciência, porque os nossos pais, eles não tiveram a oportunidade que nós temos de internet, de Instagram, de muitos mentores ensinando, de muitas pessoas.
Eles não tiveram esse conhecimento. Nós temos a oportunidade de estar ampliando a nossa consciência, de estar mudando e de fazer diferente para os nossos filhos, né? Para quem não sabe, eu tenho filho de 42 anos. Eu queria ter aprendido tudo o que eu aprendi há 10 anos atrás na constelação, eu queria ter aprendido quando eu era solteira. Já existia constelação, só que lá na Europa, lá na Alemanha, e como a gente não tinha acesso a nem telefonema, né? Imagina o que a gente tem acesso hoje. Hoje, aula online, no Zoom, às 20 horas, para fazer divórcio energético. Quando você faz o divórcio energético com esse marido que você não quer dormir, por isso está dormindo com o teu filho, você vai amenizar o que tem lá. Não é para se divorciar fisicamente, é energeticamente, tá? Então o perigo desses filhos dormirem junto é realmente esse. É essa criança trazer todas as dores desse pai e dessa mãe. Porque nós, como filhos, mesmo adulto, a gente ainda carrega a dor do pai e da mãe. Só, qual a diferença? A diferença é que a criança não tem o poder de decisão e o adulto tem. Você, adulta, tem o poder de decisão. Quem é o adulto dessa relação? Você. Entre você e o seu filho, a sua filha adulta da relação é você. Você tem o poder de decisão de devolver as dores da sua mãe e do seu pai para eles. O seu filho não tem, porque ele ainda é puro amor. Ele ainda é puro amor, porque a criança é puro amor. E ela vai carregar a dor do pai e da mãe, sim. E às vezes do avô, da avó e do sistema, tá? Quem carrega a dor do sistema? Os descendentes, tá? Quem são os descendentes? Os que vieram depois. E você é o quê? Descendente. Só que por você ser adulta, você pode escolher estar aqui ou ali, carregar a dor do pai e da mãe ou não, né? E Sandra, como que eu faço para não carregar tudo isso? Com muito aprendizado. Fazer a constelação é abrir a porta. Agora, não dar continuidade não vai trilhar o caminho. Então, fazer a constelação é abrir a porta. Continuar e aprender sobre a sistêmica é fazer o caminho. Quanto mais você fizer o caminho, mais ele vai ficar marcado, mais você vai se libertar, mais você vai ter dinheiro, mais você vai ter relacionamentos saudáveis, mais você vai ter filhos saudáveis. Porque a cura dos nossos filhos está em nós. Quando você, mãe, se cura, que você consegue curar teus filhos. Porque eles trazem todas as tuas dores. Os filhos trazem as dores das mães, das avós. Quando uma avó se cura, ela vai curar os seus descendentes. Quando uma mãe se cura, ela vai curar os seus filhos. Então, por isso que a decisão é do adulto. Fez sentido? Ajudei você? Coloca aqui para mim. Se fez sentido, coloca foguinho, coraçãozinho, faz um joia, né? Coloca um joinha ali. Muito. Total sentido. Isso mesmo, e faz muito, né? Com certeza, Lori. Muito bom, coraçãozinho, foguinho, isso. E essa live aqui, gente, ela vai ficar gravada por uma semana ali. Então compartilhe com as pessoas, com aquelas pessoas que você sabe que colocam os filhos dormir junto, com aquelas pessoas que sentem
de estar perguntando para os filhos, de falar assim, ai, chore para que seu filho para que seu pai fique com pena de mim, ai, ligue para o seu pai para ele voltar para casa, ai, peça para o seu pai porque daí ele faz. Isso tudo é colocar os filhos no meio do relacionamento. Ai, conte para mim onde que seu pai vai, cuide do seu pai ou da sua mãe para ver para onde que ela olha. Cuide da sua mãe, se tem algum homem que olha para ela, me conte. Cuide, sabe? Cuide do seu pai enquanto a mãe vai lá fazer tal coisa. Cuide da sua mãe. Quando você faz isso para uma criança, é muito peso. Ela vai ficar no meio da relação. E no meio da relação é muito perigoso para a criança. É muito peso. Essa criança vai ter problemas emocionais e problemas físicos também. Nada de falar para a criança cuidar de gente grande. Nem de vó, nem de nada. Minha neta chegou esses dias e falou assim, vamos brincar de boneca, vovó, aqui comigo, só que eu sou a mãe e você é a filhinha. Ali já começa um emaranhado. Você é a filhinha, eu vou cuidar de você. Eu falei, tá, a sua boneca é sua filhinha, a vovó é vovó da sua boneca, tá? Porque a vovó já é um pouquinho mais velha, e daí comecei a brincar com ela e dar risada. Por quê? Porque ela já quer começar a cuidar de mim, porque ela tem 4 anos. 4 anos, ela suga a energia da avó, da mãe, e vai trazer tudo isso. Então, não concorde com as crianças nessas situações. Isso é horrível, usar os filhos para usar o relacionamento dos pais. Exatamente, e é mesmo, é isso que é muito perigoso. Então agora eu quero que vocês façam um exercício, só que com a sua criança, tá? Nós vamos fazer com a sua criança interior. Então eu quero que você feche teus olhos, respire profundo, sinta o seu corpo, tá? Só sinta o corpo, esvazie a mente, se vier algum pensamento, esvazie a mente e sinta o seu corpo. Se permita agora sentir o seu corpo. E no sentir o seu corpo, você vai sentir se tem um lado que fica pendente, um para cima, um para baixo, se tem um lado maior, um lado menor, se tem um lado mais fraco, um lado mais forte. Respire e sinta. Só sinta o corpo, mais nada. E quando você sentir o teu corpo, escreva aqui para mim, qual lado seu é mais forte? Esquerdo ou direito? Qual lado é mais forte? Esquerdo ou direito? Que daí eu vou te dar a resposta. Mais forte, maior, tá? Um lado sempre é mais alto, outro mais baixo, um é mais forte, um lado parece pequenininho, outro, olá, esquerdo, direito, quem mais? Um é o lado direito, outro lado esquerdo, lado direito mais forte, né? Lado direito mais forte, lado esquerdo, tá? Quem mais, gente? Quem mais? Tem mais gente aí, escreve pra mim, qual o seu lado é mais forte? Quando se fecha os olhos assim, ó, é rapidinho. Enquanto você sente, eu vou contar o meu, né? O meu lado sempre foi, o lado direito, ele sempre foi fraco. Aí, de tanto eu trabalhar na constelação, o meu lado direito ficou forte. Ficou muito forte. E o meu lado
esquerdo, ele acabou ficando fraco quando a minha mãe faleceu. Ele ficou pequenininho, porque meu pai faleceu há muito tempo. E aí, então, o que eu tenho para te dizer? Que o seu lado direito é o seu pai e o seu lado esquerdo é a sua mãe. Qual lado que você disse que é mais forte? É o lado que você sente um dos pais mais forte e o outro fraco. E aí agora você pensa na sua mãe e no seu pai, na relação entre eles, que você vai ver, o meu lado direito, ele sempre foi pequenininho, porque na infância eu tinha muita dó do meu pai. E o meu lado esquerdo, ele sempre era forte. E aí eu trabalhei isso em constelação, porque o certo é a gente equilibrar, tá? O equilíbrio do corpo entre mãe e pai. E aí, de tanto eu trabalhar meu pai em constelação, o meu lado ficou ok, equilibrado, só que daí minha mãe faleceu há pouco tempo, faz 2 anos, eu senti muito e parece que o meu lado enfraqueceu, aí eu voltei a trabalhar ele para equilibrar, tá? Porque o correto é equilibrar, nem o pai é mais forte e nem a mãe é mais forte, tá? Os dois são iguais dentro de nós, assim como eles são iguais dentro dos seus filhos. Você queira ou não, o pai do seu filho está dentro dele e a mãe do seu filho está dentro dela, está dentro da criança, tá? Eu tive um câncer de mama esquerda e daí ficou mais alto. Minha mãe faleceu há 1 ano. Esquerdo está mais fraco, viu? É isso mesmo. Então, gente, é isso. Vamos equilibrar o pai e a mãe. Hoje, na aula à noite, você pode também fazer um divórcio energético com o pai ou com a mãe, porque o divórcio energético é só para devolver as dores para eles e ficar somente com o que é seu. Então, pode ser feito com pai, com mãe, com filho, pode ser feito com dinheiro, pode ser feito com uma casa, pode ser feito com um carro, com uma situação que te incomoda muito e você está sempre pensando naquilo, mas você não quer pensar. Então, também você pode fazer o divórcio energético, que vai ser hoje às 20 horas e o link tá lá na bio, tá? Para você participar. Então participe, porque é gratuito, tá bom? É isso, gente. Quem gostou, coloca aí pra mim um coraçãozinho ali nos comentários. Quem gostou, coloca pra quem eu ajudei. Se eu te ajudei hoje, eu só levei a minha informação. Quem se ajudou foi você mesma, tá? Oi, Tânia. Boa tarde, minha querida. Chegou agora, vai ficar gravada, tá? Lori, obrigada, adorei. Quem mais, gente? Coloca, se você gostou e se fez sentido para você, coloca um coraçãozinho. E aí também eu vou te falar que eu vou deixar gravada por 1 semana. Ai, que muito bom! A Patrícia, Ah, que legal. A Laís. Vou deixar a live então gravada por 1 semana, ela vai ficar lá, passa para as pessoas, né? Compartilhe para que mais pessoas possam olhar para as suas relações, para que realmente essas pessoas tenham esse novo entendimento dentro de si de que não nascemos soltos e que os nossos filhos também não. Então, nós carregamos as dores dos nossos pais e os nossos filhos vão carregar as nossas e as deles, tá? Então, compartilhe essa live para que realmente mais pessoas cheguem a esse conhecimento e possam realmente ter relacionamentos saudáveis e leves
e que possam tirar os seus filhos do meio do relacionamento casal, para que essa criança possa viver também mais leve, tá bom? Um grande beijo, gente. Aguardo vocês à noite no divórcio energético. O link tá na bio, se inscreva, que é gratuito, tá bom? Tchau!